Olá, primeiro ano, tudo bem? Este vídeo é para dar uma ajuda para vocês nas atividades da semana 10 e 11 sobre a evolução do modelo atômico. Na atividade 10 da 10ª semana, né, tinha essa linha do tempo com a evolução histórica aí do modelo atômico. Então, vocês podem perceber que o átomo, a ideia de átomo, ela passou por vários modelos que foram evoluindo com o passar dos anos. E essa evolução, ela ocorre através de falhas no modelo anterior, ou seja, coisas que o modelo anterior ele não explica, a partir também de novas descobertas, novas evidências e também muito estudo, né? Muito experimento, que é sobre isso que eu vou falar com vocês. No texto explicativo tinha uma ideia bem geral ali de como ocorreu a evolução, nada muito detalhado, né? Porque a ideia é vocês buscarem, através da pesquisa, que é a atividade avaliativa, buscarem mais detalhes aí sobre os modelos, principalmente de Dalton, Thomson e Rutherford. Mas nesse vídeo eu vou falar dessas etapas aqui, do que ocorreu para poder surgir um novo modelo, né? O que esse modelo não explicava, que através de novas experiências, né, foi formulado um novo modelo e assim por diante. Então, o modelo de Leucipo e Demócrito, que era no século V a.C., né, ele era bastante rudimentar, porque ele não tinha evidências experimentais, justamente por não ter equipamentos de precisão na época que os filósofos pudessem usar. Eles utilizavam apenas o raciocínio, né? Como não havia evidências do modelo de átomo que proposto pelos filósofos, o modelo que ficou aceito na época foi a dos 4 elementos, que toda a matéria é formada por 4 elementos, que são terra, fogo, ar e água, né? Porque nessa teoria eles conseguiam ter evidências dentro das condições que se tinha na época. Mas com o passar dos anos, né, foram-se aí obtendo instrumentos mais precisos, né, balanças de precisão, e através do estudo aí das massas, das reações químicas e do estudo de como que se comporta a massa nas reações químicas, né, foram propostas as leis ponderais. Tem duas aqui que são muito importantes, que são a lei da conservação da massa, que foi proposta por Lavoisier, isso tudo antes do modelo de Dalton, tá? Essa lei é muito importante e bastante famosa, pela frase: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que isso quer dizer? Basicamente, olhando para uma reação química, é que tudo que está aqui antes da flechinha, que são os reagentes, vai estar na mesma quantidade aqui nos produtos. Então a matéria ela se reorganiza, né? Mas ela não cria nem perde, só transforma. Então essa é a ideia aí, de maneira bem rápida, bem básica aí da lei de Lavoisier. Outra lei ponderal importante foi a de Proust, que é a lei das proporções constantes. Proust diz que a proporção em massa das substâncias que reagem e que são produzidas numa reação é fixa, constante e invariável. Quer dizer o quê? Se a decomposição de 9 gramas de água produz 1 grama de hidrogênio e 8 de oxigênio, 18, que é o dobro, vai gerar o dobro de hidrogênio, que é 2, e o dobro de oxigênio, que é 16. E assim por diante. Se, se eu quadriplicar a quantidade de água, eu vou triplicar e quadriplicar a quantidade que gera de hidrogênio e a quantidade que gera de oxigênio, de acordo com a proporção. Então, independente da quantidade que utiliza, a proporção ela sempre se mantém a mesma. Essa ideia aí, numa reação química, né? Essa ideia aí de Proust. O que Dalton fez? Dalton juntou a ideia de Leucipo e Demócrito, que não tinha como ter evidências na época, né? Junto com as leis ponderais, fez mais alguns estudos e propôs aí o modelo da bola de bilhar. Né? Então ele se apoiou nas leis ponderais. E as leis ponderais, elas acabavam comprovando ou corroborando com o modelo dele e vice-versa. Né? Na sequência, mas o modelo da bola de bilhar, o modelo de Dalton, ele não explica a eletricidade.
né? E Thomson queria entender sobre isso. E daí ele estudava a eletricidade e um experimento que ele fez, que foi utilizado para comprovar o seu modelo, foi a da ampola de Crookes, que ele utilizava raios catódicos. Então, a ampola de Crookes é um tubo de vidro em que tem um polo negativo e um polo positivo. E aqui é uma pressão muito baixa, reduziu a pressão aqui de dentro para não ter interferência de outros gases, na verdade, e expôs aqui esses polos a uma alta voltagem elétrica. O que é a voltagem elétrica? São os elétrons, que são os raios catódicos. Aí ele percebeu que quando ele apoiava uma placa carregada positivamente, esse raio ele se aproximava da placa. E quando ele aproximava uma placa negativa, o raio ele se afastava da placa. Então ele percebeu através deste experimento que o átomo ele possuía elétrons. Ele possuía cargas negativas que chamou de elétrons. Ele era negativo porque era repelido pelo campo negativo e atraído pelo campo positivo. Bom, daí a partir desse experimento, da evidência do elétron, é que foi proposto o modelo do pudim de passas. Na sequência, foi descoberta aí a radioatividade. E o modelo de Thomson não explicava a radioatividade, né? Que era o que Rutherford estava estudando. No experimento de Rutherford, tinha uma fonte de partículas alfa, que era o polônio radioativo, e estava numa caixa de chumbo para isolar aqui a radiação. Então, o feixe ele passava diretamente para uma lâmina de ouro muito fina. Esse feixe são de partículas alfa, são de cargas positivas. Ele percebeu que a maioria dessas partículas passavam direto, atravessavam direto aqui na partícula, na lâmina de ouro. Vocês conseguem perceber que quase tudo passa direto aqui, ó. Algumas partículas são desviadas e menos ainda são as partículas que voltam, que retornam. Então ele percebeu que no átomo existe um grande espaço vazio para poder essas partículas passarem direto. Porque se fosse maciço, como se acreditava, né, se o átomo fosse maciço, ali como todo preenchido, uma massa, um pudim, ele não iria atravessar as partículas alfas, não atravessariam a lâmina de ouro. E não foi isso que observou. Então ele concluiu, como eram mínimas as partículas que voltavam, ele concluiu que essa parte que voltava era o núcleo positivo, porque positivo com positivo repele. E como eram poucas, esse núcleo era bem pequeno. Né? As que atravessavam, as que desviavam, eram as que passavam próximo desse núcleo positivo e sofriam desvio. E o restante passava direto, né? Porque o que tem em torno do núcleo, a eletrosfera, né? Na verdade, é um grande espaço vazio. O elétron ele é muito pequenininho, né? Então, ele construiu a partir desse modelo, desse raciocínio, dessa lógica aí, um modelo planetário. E daí, na sequência, que é o modelo que estuda a emissão de luz e vem para o modelo quântico, que é o último modelo que nós vamos estudar, vai ficar para as próximas semanas, tá? E agora eu queria dar uma explicação sobre a atividade 11, que é um trabalho avaliativo. Bom, primeiro vocês têm que colar o conteúdo da atividade 10 no caderno, né? Ou fazer um resumo ali, pelo menos com as ideias principais ali e com a linha do tempo. Aí, você precisa pesquisar, fazer um trabalho para entregar, tá? Pesquisar sobre os modelos de Dalton, Thomson e Rutherford. Só esses três, tá? O último não precisa. O último nós vamos ver com mais detalhes, porque ele é um pouquinho mais complexo. Eu vou passar para vocês, tá? Então, é só esses três aqui que vocês vão ter que entregar. O que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que pesquisar. Você pode pesquisar nos livros, na internet, no YouTube, enfim. Qual que é a atividade? Depois de fazer a pesquisa, fazer uma representação, um desenho, não é para imprimir e para colar, fazer um desenho de cada um dos modelos, seguindo a sequência cronológica, né? Então, primeiro de Dalton, depois de Thomson, depois de Rutherford. E escrever as características principais de maneira resumida, em tópicos, né? Ao lado ali do desenho, né? De cada um dos modelos. Você tem duas opções, ou você pode fazer no papel separado e entregar na escola para mim pegar lá, ou enviar no meu e-mail, tirar foto e enviar no meu e-mail. Ou de repente, se você tiver como escanear, melhor ainda. A quarta etapa, depois de fazer o desenho e os tópicos ali, as ideias principais de cada modelo,
é para copiar e responder essas questões aqui, essas 4 questões. Aqui veio questão 2, ele errou. É 1, 2, 3 e 4, tá? Aqui é a questão 4. Responder, copiar e responder as 4 questões na seguida ali dos modelos. Aí, é para entregar até o dia 17/7, então tem bastante tempo para fazer. Se for enviar foto por e-mail ou scanner por e-mail, envia nesse e-mail aqui, tá? Não é para enviar pelo WhatsApp, porque o WhatsApp a gente acaba se perdendo nas mensagens. O e-mail é mais fácil de filtrar. Então, como que eu vou filtrar, né? Pelo assunto. Coloca lá no assunto, modelos atômicos, turma, daí tua turma, né? Modelos atômicos, primeiro 1, primeiro 2, primeiro 3, daí tua turma aqui. Certo? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Aqui eu trouxe um exemplo do primeiro, né? Que seria o Leucipo e Demócrito. Vocês não precisam fazer, tá? Então, eu faria uma representação desenhada, né? Aqui do modelo de Leucipo e Demócrito. E algumas aqui as principais características que eu fiz através da pesquisa. Então, foi feita por filósofos, é uma teoria rudimentar, não tem evidências experimentais, é apenas formulação racional, né? Porque não tinha equipamentos na época para comprovar. É um átomo indivisível, é a menor partícula possível. Agregado de átomos formaria tudo que existe, de acordo com o modelo deles, com as ideias do que eles acreditavam ali. E os átomos se juntavam por afinidade, né? Mas essa teoria ela foi refutada e a teoria aceita na época era dos quatro elementos. Então, assim, por exemplo, tem as ideias principais ali em torno do modelo deles. Então, é mais ou menos isso que eu quero de vocês. Vocês podem personalizar, né? Como vocês vão fazer, mas a ideia é ter tópicos, não grandes textos, né? Então, vocês têm que ler e fazer um filtro, né? Tirar os tópicos aí para fazer um resumo, digamos um resumo mesmo, né? Com as ideias principais. Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Então, curtam o vídeo, comentem, tirem suas dúvidas, mandem mensagem para mim pelo WhatsApp, tá? Cuide-se, passe álcool gel, né? Lava as mãos. Um grande abraço e até a próxima.